Me criou durante os 4 anos e ele fazia comigo tudo o que ele queria. Durante 4 anos eu sofri na vida daquele homem, comendo o pão que o diabo amassou, porque o pão que Jesus amassou só come quem é lavado no sangue de Jesus de Nazaré. Eu cresci, mas quando completou 9 anos, aquele homem chegou por volta de 6, 7 horas da noite, e ele chegou com um amigo dele e me fez fazer muitas coisas que eu não queria, como uma criança de 9 anos de idade. Ele me molestou de 6 até meia-noite. Eu fui molestado por ele até meia-noite. Agora você imagina uma criança na mão de um homem sendo molestado, sendo estrupado, sendo feito tudo com ele. Irmão, quando deu 3 horas da manhã, aqueles homens foram dormir. Um foi dormir, que era o que eu morava na casa dele. Ele tinha, na verdade, ele tinha comprado uma faca, e aquela faca que ele comprou, ele guardou numa gaveta, para que no dia que eu viesse contar para a minha família o que ele fazia comigo, ele iria matar toda a minha família e a minha casa. E ele me ameaçava, mas quando foi naquele dia, por volta de 4 horas da manhã, um demônio se posicionou do meu lado, e aquele demônio disse para mim: hoje é o dia de você assumir a sua identidade como Madame Satã. Vai lá, pega a faca e mata ele. Eu entrei na cozinha, peguei a faca, fui na cama onde ele estava, me coloquei em cima dele, peguei a faca, levantei a cabeça dele e cortei o pescoço dele. Abri ele no meio, coloquei a cabeça dentro dele, fervi uma panela de potassa e joguei dentro dele. Porque o diabo habitava em mim. Aonde o diabo está, nós não temos a liberdade de fazer o que quiser. Aonde o diabo está, quem manda é o diabo. Se a pessoa ainda é mentiroso, se é prostituto, se é adúltero, então quem manda nele é o diabo. Mas quem já é lavado pelo sangue de Jesus de Nazaré, então dá um glória a Deus, para o diabo saber que Deus está na tua vida. No outro dia, a polícia invade a casa, e eu estava debaixo da cama. A minha mãe chega e me pega, e aí vem delegado, polícia, tudo, querendo saber quem tinha matado aquele homem. E tentaram entrar na minha mente, mas não conseguiram, porque o diabo fechou a minha mente, para que eu não pudesse falar o que eu tinha feito. Aí minha mãe disse: vamos para minha casa. Eu digo: não, eu vou para o mundo. Eu saí de minha casa com 9 anos de idade, fui morar num cabaré. E num cabaré eu aprendi a traficar droga, e comecei a fumar maconha cedo. E o diabo me levou ao mais profundo, porque depois de um mês eu encontro o homem que tinha também, o homem que tinha se deitado comigo, tinha me molestado. Naquela idade eu encontrei ele em um certo lugar em Salvador. Aí ele me chamou para mim ir para o mato com ele, e eu fui para ter relação com ele. Mas no meio do caminho, o diabo se apodera de mim, e as minhas unhas, elas crescem como se fosse uma espada. E quando eu vou caminhando com ele, quando ele para no mato e ele olha para mim, eu enfio as unhas no coração dele e arranco o coração dele e começo a me alimentar do coração, vou me alimentando das tripas dele, porque eu abri ele apenas com a unha que eu tinha.
e me alimentei das tripas do coração. Eu comi o que tinha dentro dele, não deixei quase nada, porque a Bíblia diz em João 10:10 que o diabo ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. O Senhor disse: tenho porém contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, um espírito, não é Jezabel a lá do Velho Testamento, é Jezabel ou um espírito. João compara a Jezabel de Apocalipse com aquela que induziu muitos a fazer o que não prestava. E essa mesma Jezabel, ela entra no coração da Lana Rhoades e traz ela para os Estados Unidos, e ela monta, ela abre a igreja de gays e começa a pregar a teologia da inclusão. A teologia da inclusão é nada mais, nada menos do que mais uma mentira do diabo. É a aceitação, ou seja, ela diz que Deus, ele não aceita a promiscuidade, ou seja, se eu como homem me casar com outro homem e ser fiel a ele, a Bíblia não é contra, porque a Bíblia é contra a infidelidade num casamento. Mas se eu me casar com outro homem e ser fiel a ele e ele a mim, Deus não condena de jeito nenhum. Irmãos, isso daí é uma praga. Isso é uma mentira do capeta. O casamento foi instituído para um homem e uma mulher. A fidelidade, o amor, não existe entre dois homens. Esse negócio não existe. Gálatas, no capítulo 1, diz assim no versículo 8: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, e vos pregar um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ela está pregando um outro evangelho para amaldiçoar a igreja, e está cheio de gay lá dentro da igreja dela. Eu já entrei lá no culto dela lá em São Paulo, eu visitei a igreja lá, e na hora da adoração lá, você vê aquela macharada ali agarrado um com o outro, como se fosse marido e mulher, duas mulheres também, e dizendo que estão adorando a Deus. Eles estão adorando é Satanás, é Beelzebu, mas Deus não estão adorando. Aí ela vem dizer que está adorando a Deus. Aí você entra no lugar daquele dali, aí você pergunta: será que Deus está num lugar desse? Aonde eles falam em línguas estranhas, aonde ela prega, ela exorta a igreja, dizendo que Deus não aceita o pecado. Como é que uma prostituta dessa, uma endemoniada dessa, que está em pecado do lesbianismo, aonde Deus disse: o homem não se deitará com outro homem, porque abominação é. Aí ela vem dizer que Deus abolir, ele é contra o pecado. É a mesma coisa. Deus está dentro de uma igreja como essa, pregando em cima de um púlpito desse. Aí quando eu saio fora daquela porta ali, aí eu vou me deitar com outra mulher. Aí eu fico aqui no WhatsApp aqui, com conversinha com outra mulher. Aí eu vou e marcar encontro com ela. Eu digo: não, agora eu estou em cima do púlpito, eu estou pregando, mas quando eu descer, aí eu vou me encontrar contigo. Aí você desce aí embaixo aí, são pessoas que ainda são amigados ainda. É igual uma irmãzinha que mandou orar pelo marido dela para Deus levar o marido dela, que ela estava com câncer.
o marido dela, e ela queria que Deus matasse o marido dela, já levasse. E quando eu entro na casa dela para orar pelo marido dela, aí Deus disse assim: meu filho, ora para me curar ele. Sabe por quê? Porque ela quer que ele morra, porque o amante dela está do lado dela. Ela já está com outro do lado dela. Aí eu coloco a mão na barriga dele e digo: em nome de Jesus, seja curado agora. Tu vai viver com ele até o dia da tua morte. É esse o homem que Deus te deu. Aí é assim, irmãos. O homem se casa. Aí quando vem uma mulherzinha, uma bonequinha, toda arrumadinha, a coitada da mulher paga um preço pelo infeliz. Ajuda ele, faz tudo por ele. Aí, durante a vida dela e dele, aí quando chega uma pombagira Jezabel, ele troca a mulher dele por aquela outra. Aí a coitada que tanto sofreu, que se eu fosse essas mulheres que fossem passar assim para trás, eu fazia uma campanha de 21 dias dizendo: Senhor, mata ele, Jesus. Não deixa ele vivo, Senhor. Mata ele. Eu quero justiça, Deus, porque a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte. Aí, irmãos, aí eles vêm dizer assim, ó: não, mas foi ela que me largou. Foi ela que botou chifre na minha cabeça. Cê é vergonha. Quer andar bonitinho dizendo que a mulher traiu ele. Aí anda por aí com outra mulher do lado. Mal largou a mulher, já está com outra. Aí vai pregar dizer: não, quem me largou foi ela, quem meteu o chifre em mim foi ela. Foi não, foi você, porque você não presta, não vale nada. A mulher que Deus te deu é a mulher que Deus te deu para abençoar a tua vida. Aí Deus diz: ainda que venha um anjo do céu e pregue. Lá na Rode, ela passa a pregar a teologia da inclusão. E ela começa a incluir gays, lésbicas, homossexuais. E assim ela vai, com sua doutrina, mudando e modificando aquilo que já foi colocado por Deus. Dizendo que não existe libertação para o homossexualismo, que quem nasce gay, morre gay. Ou seja, eu tenho que me aceitar como eu sou. Irmão, como é que eu vou me aceitar como gay se eu não sou gay? Se eu nasci homem e você nasceu mulher. Eu não nasci gay, irmãos. Olha aqui para o tamanho desse negão aqui. Olha o tamanho desse negão aqui. Será que eu tenho cara de bicha? Eu tenho cara de homem, de Deus, aonde Deus usa e faz o que Ele quer. A Deus. Aí vem uma pessoa dizer: não, irmãos, quando eu era gay, que morria os homens que eu me relacionava com ele, eu ia no cemitério, desenterrava o defunto, cortava o testículo e levava para minha casa. Eu me passava, eu tinha relação com o defunto como um cachorro que se enrola em cima de uma carniça. Assim é o homem prostituto, assim é o homem adúltero. Quando ele se deita com a mulher que não é dele, ele está
como uma carniça na presença de Deus. Aí depois vem falar em línguas estranhas. Aí depois ele vem pular. Aí vem rodopiar. Aí ele vem fazer e acontecer. Vai te converter. Deixa Deus mudar a tua vida. Muda teus pensamentos. Muda as tuas atitudes, meu filho. Porque pregar aquilo que você quer, qualquer um pode fazer. Mas pregar a verdade que Deus quer, nem todo mundo quer, meu filho. Aí Jesus, ele pega, ele exorta, ele começa a mostrar. Sabe por quê? Porque a lã na roda, irmãos, para Deus, ela é igual uma porca, que depois de conhecer os mistérios de Deus, a natureza de Deus, ela volta a se enrolar na lama, como uma porca, uma mulher suja e imunda na presença de Deus. Ou como uma cadela que depois que vomitou o vômito, que ela vomitou tudo aquilo que Deus fez na vida dela, libertou, transformou, santificou ela, deu o Espírito dele para ela. Aí ela pega e volta de novo ao vômito. Ela volta a ser aquilo que Deus compara as pessoas que assim se desviam dos caminhos do Senhor Jesus de Nazaré. Mas eu creio que nesta noite aqui só tem vaso, aqui só tem profeta, aqui só tem mulher de Deus, aqui só tem homem de Deus. Aí, irmãos, Jesus, eu começo a descer em uma parte que já não era mais normal, porque uma pessoa que vai para o cemitério se deitar com o defunto não é uma pessoa normal, irmãos. Não é uma pessoa normal. O diabo me leva ao profundo satanismo, às ações, às conjecturas, às coisas demoníacas, satânicas, ao qual o diabo, ele gosta de levar as pessoas a fazer. Mas a pessoa que é santo, a pessoa que é de Deus, a pessoa que é pura, a pessoa que tem Deus na vida, ela não vai por esses caminhos tortuosos, ela não procura os caminhos mais fáceis, ela não faz de maneira alguma diferença, mas ela vai fazer igual o ladrão da cruz, quando ele estava pregado com Jesus. O outro blasfemava, dizia: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a nós também. Mas o outro, como ele reconheceu que ele era bandido, ladrão, ele disse: este homem nenhum mal fez, este homem nenhum pecado praticou, mas eu e você sim, recebemos aquilo que é merecido. Senhor, perdoa meus pecados. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Ele reconhece que ele precisa de Jesus. Ele reconhece que ele sem Jesus, ele não é nada. Ele não pode viver nos parâmetros do pecado e da imundície. Jesus disse que a si mesmo se declara, profetiza, como ela mesma se declara lá na Rode. Ela se declara como profetisa, como uma mulher de Deus. Ela se declara como uma mulher, como uma pastora gay. Profetiza sobre sua igreja. Ela profetiza sobre a vida deles. Aí Deus diz: contra ti eu tenho uma queixadura, contra você eu tenho algo duro, porque você está ensinando a minha igreja mal. A minha igreja está sendo mal ensinada. Ela não está recebendo o leite sólido, a palavra de libertação, a palavra que transforma a vida do pecador, a palavra que transforma a vida do adúltero. É aquela mesma palavra que Jesus pregou para a adúltera quando jogaram aos pés dele, quando ali jogaram para matar, sentenciar ela. Jesus pega ela do chão e diz: mulher, aonde é que estão os teus acusadores? Ela não vê nenhum do lado dela, e ela diz: Senhor, eu não vejo eles, se eles não te condenaram, também eu não vou te condenar. Vai e não peques mais.
não peques, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, o diabo, ele não está atrás de mim, ele está atrás da unção que está sobre mim. Ele lutou contra Sansão, mas não era porque Sansão era bonito, robusto, era porque Sansão, ele era o defensor de uma nação. Dentro da minha casa, eu sou espelho para minha mãe e para os meus irmãos, porque a minha mãe era satanista, comia defunto e morava em cemitério. Os meus irmãos eram bandidos do mesmo jeito. Quando Jesus me libertou, Ele me libertou para mim ser luz dentro da minha casa, para mim ser luz aonde eu for, aonde eu chegar. O diabo, ele me levou ao maior extremo da minha vida, ao tal ponto que eu começo a colocar silicone, começo a mudar minha voz, eu começo a mudar a minha vida, é transformada da noite para o dia. E eu começo, irmãos, a viver uma vida ao qual Deus não quer. Quando eu completo 19 anos de idade, o diabo chega para mim e diz para mim: chega, você chegou ao topo mais alto que o satanista chegou. Tudo que eu te pedi você fez. Agora eu quero que tu faça algo pior ainda. E eu disse para ele: o que que é? Eu quero que tu mate a tua mãe, tua família, corte a cabeça dela e traga para mim. Eu peguei os meus capangas e levei até a casa de minha mãe, onde ela se encontrava, para matar. Porque quando o diabo manda, a gente tem que ir fazer o que ele quer. Se eu sirvo a ele, então eu tenho que fazer o que ele queria. Mas se eu sirvo a Deus, eu vou fazer o que Deus quer. O diabo quer que tu traia a tua mulher, mas tu vai dizer não. O diabo quer que tu faça o que ele quer, mas você vai dizer não. O diabo quer que você mente, mas você vai dizer. O diabo quer que você se prostitui, mas você vai dizer. Aí eu peguei meus capangas e fui em direção à casa de minha mãe. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu entrei pela porta. Na casa da porta da casa tinha um homem sentado de branco. Eu achava que era um segurança, um vigia, que estava vigiando a casa dela, que estava praticamente ali, ao qual ela tinha chamado para guardar sua casa, para proteger sua casa. Mas quando eu vi aquele homem ali, eu fui para a janela lateral. Quando eu chego na janela lateral, tinha um homem sentado na janela lateral. Eu vou para a porta do fundo, tinha um homem sentado na porta do fundo. Eu vou para a janela também lateral, tinha outro homem. Eu peço para aqueles homens me levantar e me colocar em cima do telhado, para eu tirar as telhas e jogar a macumba lá de dentro. Ou entrar dentro da casa, havia outro homem sentado em cima daquela casa. Enquanto você está aqui, Jesus está na tua casa, trabalhando e dando vitória à tua família. Quando eu ali desço daquela casa, eu vou na frente. Quando eu chego lá, eu vou conversar com aquele homem que estava sentado lá na frente e perguntar para ele, e dizer para ele simplesmente uma coisa: sai da frente desta casa, porque eu quero entrar aí dentro. Porque eu quero matar uma mulher que está aí dentro, com ela os seus filhos que estão aí. Eu quero matar todos que estão aí dentro. Aquele homem se levantou e disse: você não vai entrar nesta casa. Eu digo: eu vou entrar dentro desta casa, porque eu sou a Madame Satã. Eu sirvo a Beelzebul. Eu sou escolhido do diabo. Mas quando aquele homem levanta o dedo para mim, ele cita João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4.
o que está em mim é maior do que aquele que está contigo. Nessa casa você não vai entrar, nessa casa você não vai fazer nada. E eu disse: por que eu não vou entrar nesta casa? Você não vai entrar, porque o meu Deus está guardando esta casa. E como é o nome dele? O nome dele se chama Jesus de Nazaré. O Deus que tu serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que você está adorando até agora e glorificando o nome dele. Eu saio dali, não consigo executar o que o diabo fez. Irmãos, a única coisa que pode parar o diabo na tua vida é você se consertar com Deus. É tomar vergonha na cara e ser crente a partir de hoje. É você dar um tapa na cara do diabo e dizer: Satanás, a partir de hoje eu vou fazer a vontade de Deus. Aí eu vou em direção a um outro lugar, e no meio do caminho o diabo manda eu pegar um homem. E este homem estava andando no meio da rua, uma ovelhazinha desgarrada, uma pessoa que não era mais crente, uma ovelhinha manchada de pecado, aquela ovelhinha ainda que está na prática do pecado, do erro, fazendo aquilo que é errado. Eu amarrei aquele homem, demos um golpe na sua cabeça, levamos para um ritual satânico e chegamos lá, amarramos ele, os pés, a cabeça, e eu fui amolar o punhal para mim matar ele, arrancar o coração e fazer tudo aquilo que o diabo queria. Quando eu assim vou subjugar aquele homem para fazer tais arte, coisa com ele, quando assim eu vou processar e agir na vida daquele homem, quebrar, desfazer, romper, tirar, aquele homem, ele acorda do sono que ele estava vivenciando, e ele me perguntou onde é que ele estava, e eu disse: você está num ritual satânico, e você vai morrer, e eu vou lhe matar porque o diabo mandou eu te matar. E ele disse para mim: não me mate não faça nada comigo. E eu disse para ele: meu filho, eu vou fazer isso porque o diabo não tem misericórdia de ninguém. O que o diabo manda a gente fazer, a gente faz. Porque o diabo não tem pena de mim, não tem pena de você. O primeiro vacilo que você der, ele vai pegar e fazer o que bem quiser. Mas quem se firmar com Deus, persistir com Deus, insistir com Deus, você vai receber a tua vitória. Naquele exato momento, aquele homem me pede 10 minutos. Aí você me pergunta: para que 10 minutos, missionário Alain? Pergunta para mim. Mais alto, pergunta para mim. Pergunta mais alto: para quê? Diga: para quê, missionário? Se você souber o que 10 minutos pode fazer na vida de uma pessoa, você estava adorando a Deus. Você estava glorificando a Ele. Você estava com a mão levantada e dizendo: Senhor, eu recebi já a minha vitória. Você estava com a tua mão levantada em sentido à tua casa, à tua família, dizendo: Senhor, eu creio no meu milagre, eu creio na minha vitória. Levanta a mão do teu irmão e diga para ele: eu creio no meu milagre. Diga: eu creio na minha vitória.